Hoje, vamos tomar um tempo para encontrar na Bíblia as profecias sobre o nosso Pai Celestial. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: Examinais as Escrituras. Através desse versículo escrito aqui, podemos entender claramente a questão sobre onde Deus coloca a sua identificação. Para identificarmos quem nós somos, nós carregamos o que chamamos de RG. O nosso RG identifica quem nós somos. Quando um policial para alguém na rua e verifica sua identidade, a primeira coisa que o policial pede é o RG. Em nosso RG contém nossa data de nascimento, nossa nacionalidade e até a nossa digital. Assim como o RG confirma nossa identificação, Deus colocou o seu RG na Bíblia para provar a sua identidade. É por isso que está escrito: examinais. O que vocês devem examinar? As Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Simplificando, a Bíblia é o RG de Deus. Por meio da Bíblia, devemos ser aqueles que têm sabedoria para reconhecer Deus que veio a esta terra em carne. Porém, nem todos podem reconhecer Deus simplesmente lendo as palavras de Deus escritas na Bíblia. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. De acordo com a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 1, versículo 26, não está escrito que Cristo é o mistério de Deus? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque, mesmo vendo, nem todos entendem. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Há cerca de 2000 anos, Deus veio em Israel em carne com o nome de Jesus. Muitas pessoas encontraram Jesus quando ele veio. Mesmo que muitas pessoas o tenham visto e o encontrado, apenas algumas pessoas reconheceram Jesus como Deus que veio em carne. De fato, havia muito mais pessoas que não reconheceram Jesus como Deus. É por isso que Jesus nos desperta de novo dizendo: a Bíblia é o RG que testifica sobre mim. Então, podemos confirmar que a evidência para reconhecer Deus em carne é encontrada nos 66 livros da Bíblia. Não podemos? Hoje, vamos provar por meio de algumas profecias da Bíblia que o Pai Ansanron é Deus que veio a esta terra. Sempre que pregamos o Evangelho, muitas pessoas nos perguntam: por que você crê em Cristo Ansanron como Deus? Ele é um homem comum como nós. Como ele pode ser Deus? Assim como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Mas no versículo 16, Jesus disse: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Através da Bíblia, que testifica sobre Deus, devemos saber como simplesmente responder àqueles que perguntam: por que Cristo Ansanron é Deus? Primeiro, Cristo Ansanron deu a vida eterna à humanidade. Ninguém pode dar a vida, exceto Deus. Portanto, Cristo Ansanron é Deus. Devemos dar essa resposta a eles. É claro, há muitas evidências para essa resposta em 1 João capítulo 2, versículo 25, João capítulo 6, versículo 53, Mateus capítulo 26, versículo 26, Isaías capítulo 25, versículo 6, Hebreus capítulo 9, versículo 28, e em muitos outros livros e epístolas com os quais podemos pregar a eles. Segundo, Cristo Ansanron reconstruiu Sião. A Bíblia testifica e nos ensina
que apenas Deus pode reconstruir Sião. Há muitas informações sobre as pessoas em seus RGs. Da mesma forma, há muitas informações e evidências sobre Deus na Bíblia. Entre elas, vamos pensar no fato de que aquele que reconstrói Sião é Deus. Através do Salmo 102, verso 16, Salmo 87, verso 5, Isaías capítulo 33, versículo 20, Daniel capítulo 7, versículo 25 e Levítico capítulo 23, versículo 1, podemos confirmar que Cristo Ansanron é Deus que estabeleceu Sião. As pessoas podem continuar perguntando, por que mais Cristo Ansanron é Deus? Podemos responder dizendo, Cristo Ansanron é Deus porque Ele deu à humanidade o perdão de pecados. A Bíblia diz que ninguém pode dar o perdão de pecados, exceto Deus. Podemos confirmar isso indo para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 e muitos outros versículos. Quando alguém nos pergunta algo assim, nós podemos responder facilmente por meio das muitas evidências que Deus nos deu. Também podemos responder dizendo, Cristo Ansanron é Deus porque Ele cumpriu a profecia do trono de Davi. Ao mostrar Apocalipse capítulo 5, versículo 1, Oséias capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, Lucas capítulo 13, versículo 6, Hebreus capítulo 9, versículo 28, Lucas capítulo 12, versículo 49 e capítulo 22, versículo 20. Podemos pregar às pessoas que Cristo Ansanron é Deus que veio a esta terra em carne. Também podemos pregar dizendo, Cristo Ansanron é Deus porque Ele nos deu a árvore da vida do Éden. Podemos mostrar a eles a evidência escrita em Gênesis capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 22. João capítulo 6, versículo 53, Mateus capítulo 26, versículo 17, João capítulo 10, versículo 10, Hebreus capítulo 9, versículo 28 e em muitos outros livros e epístolas e dizer, está escrito na Bíblia que apenas Deus pode dar a árvore da vida do Éden à humanidade. Cristo Ansanron é o único que tem nos dado a árvore da vida do Éden. Sendo assim, Cristo Ansanron não é Deus, de quem a Bíblia e os profetas testificam? Também podemos responder dizendo, Cristo Ansanron é Deus porque Ele estabeleceu a nova aliança nestes últimos dias. Apenas Deus pode estabelecer a nova aliança. Apenas Ele possui essa autoridade. Quando examinamos os versículos escritos em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e em Lucas capítulo 22, esses versículos claramente nos ensinam que o único que pode trazer a verdade da nova aliança nesta época é o próprio Deus. As pessoas podem perguntar de novo, por que Cristo Ansanron é Deus? Cristo que veio pela segunda vez? Podemos responder dizendo, Cristo Ansanron é Deus porque Ele veio a esta terra de acordo com a profecia de Melquisedeque. Também podemos responder dizendo, Cristo Ansanron é Deus porque Ele revelou para nós a Mãe Celestial. Ninguém, exceto o Pai Celestial, pode revelar para nós a Mãe Celestial. Em Isaías, capítulo 62, está profetizado que Deus não descansará até que restabeleça Jerusalém para que seja conhecida por toda a humanidade. Cristo Ansanron é Deus porque Ele nos deu o perdão de pecados. Ele é Deus porque nos deu a vida eterna. Ele é Deus porque Ele reconstruiu Sião. Ele é Deus porque Ele nos ensinou sobre a Mãe Celestial, Nova Jerusalém. Cristo Ansanron é Deus porque estabeleceu a nova aliança. Devemos poder dar essas respostas facilmente. Entre essas respostas simples hoje, vamos estudar através da Bíblia que Ansanron é Deus porque Ele deu a vida eterna para a humanidade. Vamos confirmar esse fato através da Bíblia. Vamos abrir a primeira epístola de João, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 25, diz, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Quem é Ele? É Jesus Cristo que veio a esta terra em carne. O que Ele nos prometeu? A vida eterna. Apenas Deus pode dar a vida eterna. Ninguém pode dar a vida eterna. Com o nome Jeová na época do Pai, com o nome Jesus na época do Filho, e com um novo nome na época do Espírito Santo, Deus veio a esta terra e nos prometeu a vida eterna. Essa obra não é algo que apenas Deus pode fazer?
Então, como ele nos dará a vida eterna? Vamos descobrir sobre como ele cumprirá essa promessa de dar a vida eterna, indo ao Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. No versículo 54 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Não há ninguém que possa nos ensinar o caminho para a vida eterna, exceto quem? De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, podemos confirmar que apenas Deus tem o poder de fazer essa promessa para a humanidade. Quando Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu sem hesitar: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Pedro sabia que Jesus é Deus? Ele reconheceu Deus através do seu RG. Pedro sabia que ninguém pode dar a vida eterna exceto Deus. Por isso, ele disse: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Com isso, ele não quis dizer: o Senhor é Deus, além de Deus, de quem mais podemos depender para a nossa vida e o nosso futuro? Vamos continuar com o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. De acordo com esse versículo, Jesus nos ensinou como comer a sua carne e beber o seu sangue para que possamos receber a vida eterna. Ele até mesmo estabeleceu essa cerimônia da verdade, não é? Assim que o encontrarmos através dessa verdade, podemos facilmente entender que Ele é Deus que vem pela segunda vez em carne. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. No capítulo 26, versículo 26, está escrito: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Se lermos desde o versículo 17, podemos entender facilmente que esta é a cena em que eles guardam a Páscoa. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: minha carne. Quando falamos do corpo como um todo, dizemos corpo. Mas quando falamos sobre as partes do corpo, não dizemos carne? Significa a mesma coisa. No versículo 27 está escrito: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quando ele ofereceu o vinho da Páscoa que estava no cálice, ele disse: bebei dele todos. Porque isto, ou seja, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O pão da Páscoa e o vinho da Páscoa representam a sua carne e o seu sangue. Portanto, quando guardamos a Páscoa, o que podemos receber? Podemos receber a vida eterna. Porém, nenhum dos teólogos do mundo pode nos ensinar o caminho da verdade, que é guardar a Páscoa. Ninguém sabe sobre isso. Nenhum dos seminários ensina sobre esta verdade da Páscoa, nem a guardam. Se eles não guardam a Páscoa, isso significa que eles não comem a carne de Jesus nem bebem o seu sangue. Se eles não comem a sua carne nem bebem o seu sangue, o que eles não têm? Eles não têm vida neles. Simplificando, eles não receberam a vida eterna prometida por Deus. Então, por que eles não puderam guardar a Páscoa? Em 325 d.C., a Santa Cerimônia da Páscoa foi abolida no Concílio de Nicéia.
Foi dito, essa é uma festa que os judeus celebravam no Antigo Testamento. Eles aboliram a santa festa que os santos da igreja primitiva guardaram por cerca de 300 anos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Desde 325 depois de Cristo, por cerca de 1600 anos, a verdade da vida, a Páscoa, não pôde ser encontrada nesta terra. Desde que a Páscoa desapareceu, muitas pessoas nasceram e morreram nesta terra. Porém, nunca houve alguém que sequer tenha ensinado às pessoas. Devemos guardar a Páscoa para ter a vida eterna. Isso porque apenas Deus pode ensinar isso. Esse é o RG de Deus. Ninguém, além de Deus, pode fazer essa obra, certo? Foi por isso que o profeta Isaías explicou facilmente que aquele que traz a verdade da vida, a Páscoa, é o nosso Deus. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 25. Hoje, estamos vendo uma pequena parte dos muitos RGs de Deus. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. No versículo 6, é Deus quem está realizando um banquete. Deus preparará um grande banquete com vinhos velhos, um banquete com vinhos velhos bem clarificados. Vamos continuar com o versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará o que ele tragará para sempre? A morte para sempre. Ele tragará a morte para sempre. Significa que ele nos dará a vida eterna, certo? Não lemos sobre vinho e vida eterna mais cedo? A Páscoa é a cerimônia que contém o vinho que guia a humanidade que estava destinada a morrer para sempre ao caminho da vida. Quem fez essa obra? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus proclamou: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu estabeleço esse regulamento da verdade para você." Quem fez essa proclamação? Há cerca de 2000 anos, ele veio a esta terra com o nome de Jesus e proclamou essa verdade. Quem é ele? Ele não é Deus? Porém, nesta época, a Páscoa ficou oculta por 1600 anos. Apenas Deus pode nos permitir comer o pão da Páscoa que representa a sua carne e beber o vinho da Páscoa que representa o seu sangue. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 25, diz: "Ele tragará a morte para sempre com vinhos velhos." Já que ele destrói a morte para sempre, isso indica que podemos viver para sempre. Com o que ele cumprirá essa obra? Ele cumprirá essa obra com vinhos velhos. Por que o vinho é descrito como velho? Só porque ele ficou guardado por 1 ou 2 anos não significa que ele está velho. Desde 325 depois de Cristo, por cerca de 1600 anos, ninguém alimentou a humanidade com o pão e o vinho da Páscoa. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, diz: "E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna." Apenas Deus pode nos dar a promessa da vida eterna. E também, Deus não disse apenas: "Eu te darei a vida eterna", mas estabeleceu uma maneira específica para que possamos recebê-la. Jesus claramente nos ensinou dizendo: "Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Se não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não há vida em você." Então, quem veio a esta terra e estabeleceu a Páscoa da Nova Aliança, através da qual podemos comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Depois de a verdade da vida, a Páscoa desaparecer durante a Idade das Trevas, nosso Pai veio a esta terra mais uma vez e alimentou a humanidade com o pão e o vinho da Páscoa. Então,
precisamos reconhecer quem Ele é imediatamente. No livro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, está escrito: tragará a morte para sempre, e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este, quem Ele é o nosso Deus. Precisamos reconhecê-lo imediatamente, dizendo: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos por tanto tempo. No versículo 9 diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Ele é o Salvador que nos salva. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Hoje, estamos pregando através de diversos veículos, de mídia e com os nossos lábios sobre o fato de que a Páscoa apareceu. Porém, mesmo que digamos, a Páscoa apareceu, por que as pessoas não compreendem que Deus veio? Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Nós recebemos o Pai, Cristo Ansanhon, que trouxe a verdade da vida, a Páscoa. Nós podemos ver claramente que o Pai Ansanhon tem o RG de Deus. Na época da igreja primitiva, quando Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem Elias e outros, alguns dos profetas. Mas e vós? Ele perguntou: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus. Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Com isso, ele quis dizer: o Pai abriu os seus ouvidos para ouvir e os seus olhos para ver. Deus se escondeu dos outros e se revelou a nós. Podemos encontrar poemas, profecias e cartas que foram escritos por todos os 66 livros da Bíblia. Porém, no fim, todas essas coisas testificam e revelam sobre quem? Jesus explicou isso claramente no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Essas são as escrituras que testificam sobre mim. A Bíblia é o meu RG. Não importa quantas pessoas neguem o Pai, Cristo Ansanhon, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, nunca devemos ouvir o que as pessoas espiritualmente cegas dizem. Nós já vimos e entendemos quem elas são, não é? Todos os santos da igreja primitiva testificaram: Jesus é o Cristo, o Salvador e o Messias que veio a esta terra. Da mesma forma, não precisamos nos preocupar sobre como responder, pensando: o que eu devo dizer às pessoas? Assim como o sermão que eu dei a vocês hoje, devemos dizer aos outros: ninguém pode nos dar a vida eterna exceto Deus. Cristo Ansanhon nos deu a vida eterna. Ele é Deus. Quem mais ele seria? Devemos poder dar respostas simples como essa. Se eles perguntarem: então, há alguma evidência de que ele nos dá a vida eterna? Devemos dizer: é claro, há muitas evidências. Assim devemos testificar sobre Cristo Ansanhon e a Mãe Jerusalém Celestial. Devemos pregar da mesma forma que os santos da igreja primitiva fizeram. Não devemos fazer isso porque a igreja em Éfeso significa desejável? Por que a igreja foi chamada de desejável? Os membros da igreja primitiva nunca pararam de pregar, dizendo: Jesus é o Cristo, Ele é Deus. Quem crer em Jesus será abençoado e salvo. Mesmo que eles fossem martirizados nos anfiteatros romanos, eles não tinham medo da morte. Por quê? Por causa do ensinamento de Jesus. Aqueles que sofrem desgraças em nome de Cristo irão para o reino dos céus e desfrutarão da grande glória que eles não desfrutaram nesta terra. No reino dos céus não há mais morte, nem luto, nem choro. Ao contrário, lá é cheio de alegria todos os dias. Já que eles criam absolutamente nisso, eles não consideravam a perseguição como dor ou sofrimento, porque eles firmemente acreditavam nisso. Assim, a partir de hoje, com a firme fé que temos,
Vamos ser aqueles que podem dar respostas com confiança para todas as pessoas do mundo quando elas perguntarem: por que Cristo Ansanhon é o Cristo que veio pela segunda vez? Porque Ele é Deus? Com essa forte convicção, vamos rearmar a nossa fé outra vez e fazer deste ano um ano em que nos gloriamos do nosso Pai Ansanhon e da nossa Mãe Jerusalém Celestial o quanto quisermos. Hoje em dia, muitas pessoas mudam seus nomes. Mudar um nome não muda a pessoa. Há cerca de 2000 anos, Deus usava o nome Jesus. Na época do Espírito Santo, com qual nome Ele virá? Ele virá com um novo nome. É falsidade se Ele vier com o nome Jesus. Ele virá a esta terra com um novo nome. No livro do Apocalipse, capítulo 3, e do Apocalipse, capítulo 2, Deus diz: quando eu vier pela segunda vez, eu virei com um novo nome. Todos nós estamos na igreja que Deus estabeleceu. Estamos recebendo a vida eterna que Deus prometeu. Não estamos todos no caminho da salvação e do perdão de pecados que Deus nos deu? Por esses motivos, devemos pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra com uma firme fé. Vamos descobrir mais um versículo na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. No versículo 28 está escrito: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Em sua primeira vinda, seu nome era Jesus. Sobre sua segunda vinda, ele disse: gravarei nele meu novo nome. Não é o mesmo nome dado na época do Pai ou o nome dado na época do Filho. Na época do Espírito Santo, Cristo com um novo nome é aquele que tragará a morte para sempre com vinhos velhos. Aquele que restaura a verdade da vida da Páscoa é o Messias e o Salvador que vem pela segunda vez. Ele não é o nosso Deus a quem esperávamos? Aquele que guia todos os filhos de Sião para a verdade da vida, a Páscoa da Nova Aliança, é a segunda vinda de Cristo de quem a Bíblia e os profetas testificam. Ele é Deus, nosso Salvador, a quem a humanidade tem esperado. É por isso que o nome da nossa igreja é Igreja de Deus. Estamos frequentando a mesma igreja que o próprio Deus estabeleceu e construiu para a nossa salvação. Não é apenas por guardarmos o sábado, a Páscoa e as festas. Estamos na verdadeira igreja que aprende a vontade de Deus e a põe em prática. Não importa quão esplêndido seja o título ou a fama de uma pessoa, isso é inútil. É inútil quando se trata de entrar no reino dos céus. A vida dessa pessoa é em vão, assim como está escrito na Bíblia. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo é inútil. Diferente desse tipo de pessoa, Deus nos permitiu viver uma verdadeira vida. Podemos comer a verdadeira comida espiritual e beber a verdadeira bebida espiritual. Nós encontramos o Pai Celestial, Cristo Ansanhon, que nos mostrou o caminho para a vida eterna e nos guiou para o caminho da salvação. Também encontramos a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que o Pai revelou para nós. Por onde quer que o Espírito e a noiva nos guiem, devemos segui-los absolutamente até o fim. Ainda há muitas pessoas nesta terra que não conhecem completamente o Deus da época do Espírito Santo. Vamos testificar graciosamente para muitas pessoas sobre o Pai Ansanhon e a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que vieram a esta terra. Então, todos os povos do mundo dirão: a Igreja de Deus não é a igreja que crê em Cristo Ansanhon e em Deus Mãe? Fazendo assim, espero que todas as pessoas do mundo cheguem ao arrependimento vendo as obras justas e a vida dos filhos celestiais. Esperando que trabalhemos duro para guiá-las ao arrependimento, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.